Olá, galera do Varal Celeste. O vídeo de hoje é para falar da vitória diante do Curitiba fora de casa pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. Vamos lá? Antes de falarmos aí um pouquinho do jogo e tudo mais, das situações que ocorreram, pedir que deixem o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho de todas as notificações e compartilhem com seus amigos e seguidores em todas as suas redes sociais. Vamos passar a escalação. O Cruzeiro ganhou! Uhul! Finalmente. Mentira, não tinha tanto tempo que não ganhava assim, mas, né? Ganhou um joguinho. E olha que perdeu uma chance incrível. Daqui a pouco nós vamos falar disso. Cruzeiro mandou para campo o seguinte time: Otávio, William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e o Rojas. Lucas Romero, Gerson, Felipe Moraes e Matheus Pereira. Arroio e Caio Jorge. Aí entraram no decorrer do jogo Kaique Kenji, Marquinhos, Matheus Henrique, Bruno Rodrigues e Vijalba. O gol do jogo foi marcado por Matheus Pereira. Eu tô na alegria que vocês não fazem ideia. Ganhamos. Não estraga a semana, não estragou minha noite. Olha que coisa boa. Nem minha sexta-feira. Daqui até domingo é felicidade. Nossa, bom demais, né? E sim, ganhou e não jogou mal não, viu? Fez um bom jogo. Partida muito boa. Gostei da partida do Felipe Moraes. Gostei da entrada do Kenji. Pra você ver, né? Coloca os meninos da base pra jogar e deixa jogar, né? Põe lá, dá tranquilidade e deixa a coisa rodar, né? Que é aquela história. Pode dar muito certo. E é muito importante dar essa confiança aí. Né? O gol do Cruzeiro surge num giro de bola, né? O Pereira até começa a jogada, ela passa pelo Romero, do Romero pro Rojas, o Rojas acha o Kenji vem trazendo para dentro, né? Aquela coisa do ponta do pé trocado, né? Ele vem trazendo para dentro, pá, aquela coisa toda. Aí ele escora pro Gerson. O Gerson nem pensa muito não, já dá o tapa de primeira cruzando a bola e o Pereira vem e faz a finalização, né, conseguindo aí o gol. E o gol que deu a vitória ao Cruzeiro, né? Sem passar sufoco, sem o Otávio ter que fazer só trocentos milagres, sem, assim, um final de... Por mais que teve uma pressãozinha do Curitiba ali no final do jogo, que eu julgo ser meio natural, mas sem aquela coisa, sem aquele abafa que você não quer nem ver, né? Você tampa assim o olho e fica assim. Nossa, acaba o jogo, acaba o jogo. Aí você olha entre os dedos assim, um tempo, você olha o jogo para ver onde é que tá o posicionamento. Não teve essa coisa. Mais ou menos igual foi contra o Boca na Boboneira, naquele 1-1, que me surpreendeu muito o senhor Valenzuela ter anulado aquele gol do Boca Juniors, né? E depois não me surpreendeu muito os acréscimos que ele deu na partida. Mas não teve essa coisa, sabe? Teve um controle de um jogo que era complicado. Não acho que esse jogo não era complicado, não. Era um duelo direto, né? Se eu não me engano, o Curitiba estava em décimo, Cruzeiro em 11º, com a mesma pontuação, Curitiba à frente por causa do saldo de gols, né? Então, assim, o Cruzeiro consegue passar o Curitiba, consegue subir um pouquinho na tabela, porque tem 8 times aí com asterisco no campeonato, né? Tem que parabenizar a CBF. Eu já falei isso aqui, né? A, 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 a Comebol montou a Sul-Americana e a Sul-Americana tem uns playoffzinhos, né? A famosa fase ali antes das oitavas. A CBF não conta com isso no calendário, não. Aí se os times dela caem naquilo ali, tem que atrasar jogo. Igual tem 8 times aí com jogos atrasados. Parabéns, né? Parabéns. Não é muita competência, né? A confederação nossa exala competência, né? Não. Aí assim, outra coisa, o senhor
Pelo menos dessa vez eu não vou ter que falar de arbitragem. O senhor Wagner Nascimento Magalhães, né? Não atrapalhou tanto o jogo, apitou do jeito dele, né? Marcando o que tinha que marcar, não marcando o que não tinha que marcar, não marcando o que tinha que marcar, marcando o que não tinha que marcar. O jeito do Wagner apitar. Isso aí a gente já conhece, né? É antigo já. Então, assim, não atrapalha muito, então, né? Então, beleza, vamos tocar pra frente, né? Mas, assim, ganhou, ainda bem. É, assim, tem umas situações aqui a colar. Eu acho que o Cruzeiro cruza muita bola na área. E eu queria saber pra quem, sabe? Eu entendo, por exemplo, uma jogada que se fazia muito com o Kaique, o Arroio teve uma participação numa jogada dessa, tentou fazer isso com o Rojas nesse jogo. Essa jogada que eu vou explicar eu entendo. Seja ela da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Essa eu entendo. Agora, o cruzamento direto, igual o Rojas faz, igual o Arroio faz, igual o William faz, igual às vezes o ponta que está pela esquerda, ou quem está pela esquerda, seja o ponta ou meia, faz, eu não consigo entender. Porque o Caio Jorge não é um cabeceador. Vocês lembram da época do Tite? Quando, falar nisso, o senhor Caio Jorge tá irritante. Vocês lembram quando botava o Caio Jorge lá no meio dos zagueiros? Para brigar com o zagueiro dentro da área? E não dava certo? Então, né? Vai estar tá cruzando para quem? Sim, se é aquele cruzamento, igual o Rosas até fez um, eu não me lembro como que foi essa jogada, mas teve uma finalização do Pereira, isso no primeiro tempo. Só a bola, acho, do meio de campo, eu não sei quem deu essa bola, acho que foi o Romero. Lá na frente, o Rojas chega, cruza de primeira para trás, encontra o Pereira de frente pro gol. Beleza. Se é aquele cruzamento que o William costumava fazer muito, costumava até ter um alto índice de acerto, que é meio que aquele cruzamento que gerou o gol contra do Gemerson no clássico, no que é o primeiro clássico da Arena, que é o cruzamento que entra um pouco mais baixo no primeiro poste, pro jogador vir antecipar, né? Se eu não me engano, o William fez um cruzamento assim contra o Mirassol ano passado, na primeira rodada pro Gabigol, né? Faz esse cruzamento, o atacante vem, antecipa e faz a finalização. Esse também é uma boa, né? Se o Rojas conseguir fazer isso do outro lado também é uma boa. Eu vi que ele consegue. Agora, aquele cruzamento clássico do cara chegar e dar o tapa dentro da área, alto, não vai dar certo. E o Cruzeiro faz isso demais. Isso me irrita muito. Isso não é legal, né? Porque o jogo de futebol não era para ser irritante. E o Cruzeiro consegue, às vezes, fazer do jogo de futebol ser bem irritante, né? Principalmente com isso, porque você perde uma oportunidade. Você perde uma oportunidade. Você bota a bola de novo pro adversário, né? Vá lá que nesse jogo o Cruzeiro conseguiu fazer muita pressão, né? Conseguiu fazer algumas tomadas assim, induziu o Curitiba a alguns erros, mas o Curitiba conseguiu algumas escapadas. Poucas, mas não pode ocorrer. Num time de mais qualidade, você vai arrumar um problema, né? Um Flamengo, um Palmeiras, né? Um Fluminense, quando estava bem encaixada a questão dos contra-ataques. Hoje em dia nem tanto. Mas quando estava bem encaixado, você arruma um problema, né? E aí, assim, entrou Marquinhos, entrou Bruno Rodrigues. Eu até entendo a entrada deles. Não concordo, eu entendo, mas eu não concordo. Eu entendo, não concordo, mas eu entendo, né? Não quis colocar o Leles, não quis colocar o Juan Gabriel. Eu entendo, beleza. Eu acho que poderia ter posto o Leles no lugar do Bruno Rodrigues. E o Bruno Rodrigues tem a chance de fazer o segundo gol. E não consegue fazer, né? Ele toca pro Matheus Pereira. Se você observar o lance, o Bruno desacelera completamente a, a jogada, né? A passada, ele temporiza, sei lá, o nome que vocês quiserem dar para isso. Ele dá uma desacelerada e ele toma a decisão a partir do momento que ele arranca na direção do gol. Assim, eu não sei, eu acho que é no primeiro ou no segundo toque que ele dá na bola. Ele tomou a decisão ali, você vê. Ele não olha pro gol, ele olha pro lado. Ele não olha pro gol.
No desacelerar, o jogador do Coritiba chega. Então não vai permitir ele posicionar o corpo, dar o tapa pro gol. Porque o que ele tinha que fazer ali? Né? Chutar com a esquerda eu acho que ele não ia. Primeiro que ele não tem confiança. Segundo que ele não ia conseguir. Né? Aí ele teria que posicionar o corpo para chutar com a perna boa, que é a direita. Então a bola estava aqui, mais ou menos. Ele ia ter que posicionar o corpo e dar o tapa de uma forma que a bola passasse por fora do goleiro. Fizesse a curva lá fora e terminasse dentro do gol. Não ia conseguir também. Porque não tem confiança, gente. Não tem confiança. Então, na cabeça dele, ele buscou o, entre aspas, mais simples. Só que o Pereira estava muito atrás, né? Não era um momento mais tranquilo do jogo, que o Pereira ainda tinha muito gás e tal. Estava muito atrás e o Jaci conseguiu a recuperação, né? Nisso travou o chute do Pereira. O Pereira acabou desperdiçando a oportunidade. Falando em desperdiçar a oportunidade, eu gostei da partida do Felipe Moraes. Partida boa, viu? Desperdiçou a oportunidade. Vai ter que ser pontuado isso aí, mas assim, que tenha mais oportunidade de jogar. Foi uma oportunidade boa essa para ele e ele, na minha concepção, aproveitou. Fez um bom jogo, viu? Infelizmente não fez o gol, né? Faz o gol ali, mas o passe do Pereira também foi uma puta de uma pedrada, né? Aí fica difícil, fica difícil. Mas assim, tá no caminho, né? Aqui cruzamento um pouquinho mais fraco, talvez arruma outro posicionamento de corpo, dava para fazer, né? Mas já tá bom, já tá num bom caminho, assim. Eu acho que depois daquilo ele deu uma sentida e aí a alteração faz todo sentido. Né? Tira ele, coloca o Kenji e aí vida que segue na partida. E parabenizar o William, viu? Partidaça do William, por mais que no momento ali ele bateu uma falta, eu não sei porquê. Se tem o Pereira e o Arroio em campo, o William não pode bater falta. Não pode. O Arroio bate bem na bola. Não é só bater bem na bola, não. Ele bate bem falta. E ele já comprovou isso. Né? Ao menos a direção do gol e perigo ele leva. Diferente do William. Né? E se tem o Pereira em campo, o Pereira também tem que assumir essa responsabilidade aí. Viu? Ah, mas a falta era para destro. Olha, aquela falta para canhoto também é muito boa. Principalmente se colocar a bola passando por fora da barreira. Viu? Que a falta para canhoto é boa demais. Principalmente se pôr a bola para passar por fora lá. Assim, fazer a curva lá fora e ela voltar. Viu? Não precisa nem ser o Roberto Carlos, não. Basta só saber bater bem na bola. Ia bater um lateral para fora e no final do jogo ele acertou o Mateuzinho. Então assim, mas tirando isso aí, bateu um lateral para fora, meu Deus. Mas tirando isso aí, o saldo é muito positivo. O saldo da partida dele é muito positivo. Né? Fez uma finalização de primeira, dando trabalho pro Pedro Morisca e tal. Então assim, que consiga manter isso, por favor. Por favor. Que se conseguir, é uma boa ajuda. Se não, aí fica difícil, né? Meu medo é começar a falhar. É porque nós sabemos a grande média que o William tem, né? Uma partida boa e 3, 4 ruim, né? Então, tomara que consiga manter, mas assim, parabéns mesmo, parabéns mesmo. Muito bom, satisfatório, viu? E olha, quem tá falando isso sou eu. A relação que eu tenho com o William, olha, vou te falar, viu? Teve épocas aí que assisti o William jogar bola, era doloroso, doloroso. Mas que consiga recuperar seu futebol e nos ajudar, né? Bom, pessoal, eu vou encerrando por aqui. Pedir para vocês aí fazer o que eu não fiz no último vídeo. No último vídeo eu não pedi isso não. Pedi para que deixem o like, caso ainda não tenha deixado. Se inscreva no canal, ativando o sininho de todas as notificações. Compartilhe aí com seus amigos e seguidores em todas as suas redes sociais. Vitória boa, num jogo bom de controle do Cruzeiro, né? Não acho que passou aquele sufoco, tal qual foi contra o Inter, por exemplo. Eu achei o sufoco contra o Inter muito desnecessário. Dessa vez não foi assim. Dessa vez conseguimos aí sair bem. Isso é muito importante. Outra coisa, aproveitamento aí dos meninos do Felipe Moraes, muito bom. Tem menino da base aí para se aproveitar também, viu? Então que aproveite.
que na próxima dê as devidas oportunidades. Mas estou satisfeito, estou bem satisfeito, bem alegre, bem contente, né? Ganhar é bom demais, né? Fico felizinho, né? Vamos ver o que o Cruzeiro arruma aí agora no final de semana. Final de contas, as duas próximas datas. Dia 2, se eu não me engano, dia 5, Copa do Brasil. Decidir aí a vaga contra a Chapecoense, beleza? No mais é isso aí, pessoal. Um grande abraço a todas e todos. Espero que vocês fiquem bem. Se cuidem.